sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Primeiro eu queria pedir desculpa pela minha ausência na semana passada, mas é que eu tive que fazer uma viagem de trabalho, né? Fui para um evento corporativo aí, enfim, para trabalhar com teatro corporativo, essas coisas, e acabei não tendo realmente muito tempo para gravar os vídeos do canal. Peço desculpas, vou tentar não cometer essa mancada com vocês de novo, tá bom, gente? Bom, no vídeo de hoje eu queria retomar as minhas resenhas, né? Então eu estava pensando, escolhi um livro, um texto legal para fazer uma resenha e tal. E aí eu comentando isso com um colega lá, inclusive nessa viagem de trabalho, né? Comentando isso com um colega e tal, veio o questionamento de por que fazer uma resenha de um livro antigo, né? É um texto da década de 50 do século passado, enfim, uma espécie meio, um texto meio canônico, né? Uma coisa meio já consagrada e tal. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre a questão dos cânones e tal, e resolvi, ao invés de fazer a resenha, eu vou fazer a resenha, tá, gente? Vocês vão entender com a conclusão desse vídeo de que eu vou fazer a resenha de qualquer jeito, tá? Mas a reflexão que vem é, por que lidar ainda com textos canônicos, né? Se tem tanta coisa legal sendo produzida atualmente, né? Em matéria de arte, de literatura, enfim, por que lidar com o cânone, né? Por que não ultrapassar o cânone, enfim. E aí eu quero, antes de falar da reflexão que me veio em relação a isso, eu quero dizer que, primeiro, obviamente, né, eu adoro o que está sendo produzido de literatura na atualidade, né? A gente aqui no canal e no projeto Aliteração, a gente costuma, né, e tem por hábito lidar com a pluralidade da literatura atual, né, no país. Então, assim, eu acho que não preciso defender a questão da literatura atual. Mas tem aí um outro problema, né? A literatura atual é uma literatura que precisa ser lida, eu preciso ler, né? Então eu não vou fazer uma resenha de um livro que eu não li, né? É um absurdo. Então eu preciso ler, né? E existem períodos da vida da gente em que a gente tem que direcionar as nossas leituras. Então, por exemplo, atualmente eu estou escrevendo um artigo, né? Já falei aqui no canal, um artigo sobre personagem e tal, então eu estou lendo muita coisa técnica, né? Estou lendo muito texto teórico, muita reflexão teórica sobre criação literária, sobre personagem e tal, para poder fazer as minhas reflexões para o artigo que eu estou escrevendo. Então a literatura ficcional, enfim, a literatura mais, né? Ela fica um pouco de lado nesse período. Então também, ou eu faço a resenha dos livros, dos textos técnicos que eu estou lendo, né? Ou eu tenho que fazer a resenha de um livro que eu já li, né? Então também tem esse fator muito particular para eu ter escolhido o livro que eu vou fazer a resenha, que vai ser o próximo vídeo, tá, gente? O próximo vídeo vai ser a resenha do livro, tá? Mas enfim, a reflexão sobre o cânone, né? E aí, pensando nessa coisa do cânone de novo, né? Eu já pensei nisso várias vezes, inclusive eu falei sobre isso, né, no meu livro de ensaios, Pequena Loja de Artigos em Geral, aproveitar e fazer uma propaganda dele, né? Então, eu já falei dele aqui no canal também, né? É um livro de ensaios que reúne ensaios que eu escrevi durante vários anos da minha vida, né? A imagem do livro está aparecendo aí da capa do livro, tá? Só para deixar um pouquinho aí para gravar aí a imagem para vocês, tá? Tá à venda na Amazon, enfim. Quem quiser é só dar uma olhada, procurar na internet aí, tá bom? E nesse livro eu tenho vários ensaios que eu escrevi onde eu meio que visito um pouco essa questão do cânone, né? Mas tem um ensaio específico, né, onde eu falo diretamente do cânone, que se chama Salade Sainte de um chefe de cuisine, né? O título é engraçado, né? E aí foi muito engraçado porque para fazer esse vídeo de agora eu fui reler
o meu ensaio, enfim, fui revisitar um pouco o livro, né, revisitar um pouco as páginas do livro, ver os ensaios onde eu brincava um pouco, né, onde eu passava mais superficialmente pela questão do cânone, e fui reler o ensaio, esse ensaio especificamente, onde eu falo do cânone. E é muito engraçado porque eu escrevi esse ensaio há 12 anos, né? Então, assim, já é um ensaio antigo. E é muito legal você rever o que você escreveu há muito tempo, porque assim, eu já não concordo com algumas coisas que estão colocadas lá, né? Eu já não concordo mais comigo 100%. Mas também é muito interessante ver que o princípio que regiu aquele texto, né? O princípio que foi a espinha dorsal da ideia do texto, continua. Então eu continuo com o mesmo pensamento. Porém, tem algumas coisas que a gente podia chamar de pensamento secundário, que giram em torno desse pensamento principal, que eu já não concordo mais. Mas, enfim, só para, depois de fazer a propaganda, falar realmente da questão do cânone. O que eu penso hoje sobre essa questão do cânone, né? E aí, para falar o que eu penso hoje, eu quero dizer primeiro, né, que esse é um debate que, não sei, eu não... Eu acho, eu penso, eu creio, pelo que eu conheço, né, pelas pesquisas que eu leio, pela forma como eu participo de grupos de pesquisa na universidade, enfim. Me parece um debate meio superado essa questão do cânone, de como lidar com o cânone, né, e de como romper com o cânone. Então me parece um pouco superado esse debate, mas no senso comum, num universo de reflexão mais superficial, porém mais ampla da sociedade, me parece que esse debate ainda não está muito bem colocado. E mesmo dentro da universidade, me parece que algumas soluções, não todas, tá? Mas algumas soluções soam, pelo menos para mim, um pouco equivocadas. Por que eu estou falando isso? Eu tive a oportunidade de, há alguns anos também, retornar para o Departamento de Artes Cênicas da USP, onde eu estudei no final da década de 90. Né? E eu lembro que, até quero fazer uma homenagem ao professor Armando Sérgio, que foi meu professor lá no Departamento de Artes Cênicas da USP, e, enfim, uma pessoa extremamente generosa e que fez sua passagem aí por esses dias. Então também homenagear o professor Armando Sérgio aqui nesse vídeo, enfim, prestar minhas homenagens a ele. Mas como eu estava dizendo, eu voltei, eu tive o privilégio de voltar, visitar, né, enfim, fazer alguns trabalhos com algumas pessoas, com alguns estudantes no Departamento de Artes Cênicas, muitos anos depois que eu estudei lá. Eu lembro que na época que eu estudava lá, a gente estava no final da década de 90, a gente estava no auge da experimentação do teatro, enfim, nessa coisa do teatro autoral e aquela coisa toda. Mas a gente via e estudava os cânones até para poder rompê-los. Né? E quando eu retornei para o Departamento de Artes Cênicas, muitos anos depois, nessa condição meio de visitante, né? Não de visitante oficial, mas eu ia lá, enfim. Eu tinha uma ligação com um grupo de pessoas que estava estudando lá, enfim. E voltei para lá e fiz alguns trabalhos e fiz algumas observações, algumas reflexões. E aí eu percebi o seguinte, que parece que com o rompimento do cânone, então a gente lá no final da década de 90 estava lidando com essa história da ruptura com o cânone, né? Então a gente estudava os cânones e pensava em formas de romper com esses cânones, enfim, formas de lidar com esses cânones de maneira não submissa, né? E aí, penso eu, quero acreditar que nesse período entre o meu estudo e a minha volta lá como visitante, essa história da ruptura do cânone foi mais bem resolvida, né? Então, chegou-se a essa coisa de romper com o cânone sem que isso represente, né? Enfim, uma ruptura construtiva e uma ruptura positiva do cânone e necessária. E me parece que então, nesse período que eu votei, que foi 2013, 2014, 2015, enfim, eu fiquei lá até 2017, mais ou menos, né? Então,
nessa volta, de coisa de 6 anos atrás, então eu percebi o seguinte, que a ruptura do cânone estando consolidada, parece que os cânones foram um pouco esquecidos. E aí eu fico me perguntando, né, o seguinte, e aí que eu falo da decisão que me parece um pouco, da solução que me parece um pouco equivocada. Romper com o cânone, para mim, é diferente de negar o cânone, né? De fingir que o cânone não existiu ou desprezar o cânone, né? Porque aí a gente vai para o oposto inverso da submissão ao cânone. Obviamente, né, era mais do que necessário e ainda bem que a gente conquistou essa insubmissão ao cânone, né? Para poder também desconstruir um pouco a ideia de cânone. O cânone não tem que ser cânone, né? Ele não tem que ser uma referência a ser seguida cegamente, nem nada disso. O cânone ele tem que ser questionado, ele tem que ser criticado, ele tem que ser revisto. Isso para mim tá mais do que definido, né? Enquanto pensamento, enquanto reflexão teórica, prática, enfim, enquanto reflexão criativa, porque a gente também fala de cânones artísticos, né? A gente não fala só dos cânones no sentido teórico, mas a gente também fala de cânones artísticos. Mas me parece que existe uma tendência atual a um desprezo total pelo cânone, ao ponto do cânone sequer ser estudado. E aí é que vem a minha reflexão, né? Por que não estudar o cânone? Por que não estudar o cânone, inclusive para poder romper com ele? Como eu disse, pelo menos nos grupos de pesquisa em que eu participo, dos quais eu participo, as reflexões que eu tenho visto no campo né, dentro da universidade, enfim, me parece que esse debate está superado e o que eu vou dizer agora me parece não ser um posicionamento só meu, mas de boa parte de pesquisadores e, enfim, de estudiosos da arte, enfim, e das ciências humanas em geral, e eu não estou colocando a arte aqui como uma ciência humana, mas essa reflexão me parece uma reflexão muito maior do campo das ciências humanas, apesar de não ser exclusivo, porque cânones estão em toda parte, né, e em todos os campos do conhecimento. Mas me parece que já está meio que, como eu disse, o debate já está meio que superado e já se chegou à conclusão de que nós devemos sim estudar os cânones para a partir do estudo dos cânones, não tendo o cânone como referência, mas a gente possa lidar com o que rompe com esse cânone e inclusive colocando os pensamentos de ruptura no mesmo nível do cânone, para que a gente possa reconstruir, né, determinadas epistemologias, para que a gente possa lidar com novas epistemologias de maneira bem fundamentada, né, através de reflexões, de conhecimento, de argumentação, porque querendo ou não, o cânone está aí, né? Esses artistas, esses pensadores, esses estudiosos canônicos, eles se tornaram canônicos por uma série de coisas que são extremamente criticáveis, né? A questão de serem homens, de serem majoritariamente homens brancos, europeus, enfim. Tudo isso é realmente criticável. Mas essas pessoas escreveram coisas que são relevantes de serem conhecidas, inclusive para que a gente possa, ao confrontar essas coisas canônicas com outras coisas que rompem com o cânone, né, para que a gente possa lidar com essa ruptura de maneira, para que a gente tenha condição intelectual de lidar com essa ruptura de maneira insubmissa, inclusive ao pensamento que rompe com o cânone. Porque senão a gente acaba se submetendo a outra coisa, né? E aí a gente acaba tornando canônico
a gente acaba criando um novo paradigma e tornando canônico aquele pensamento que rompe com o cânone, o que é uma contradição, né? Então a gente não pode, para romper com o cânone europeu, por exemplo, se submeter a nenhum outro cânone, né? E eu não estou com isso dizendo que os pensadores que rompem com o cânone, eles pretendem se tornar cânone, não é isso, tá? Mas é que a cultura mais ordinária da vida, né, o sistema cultural que a gente vive, ainda, né, por isso que eu falei, apesar de o debate estar parecer meio que superado na universidade, a cultura geral, o sistema cultural geral ainda se alimenta de cânones e fica recriando cânones quase que o tempo todo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da ruptura do cânone para que a gente não se submeta a um novo cânone, né? Então a gente tem que realmente lidar com os cânones, lidar com as rupturas dos cânones e tentar criar o nosso próprio pensamento de ruptura em relação aos cânones, sempre de forma a atualizar aquilo que é canônico. Quer dizer, por exemplo, né? E aí já vou começar a dar um spoilerzinho da resenha que eu vou fazer, sem necessariamente, inclusive nem vou dizer agora qual é o texto, tá, gente? Mas o texto que eu vou fazer, que foi escrito, como eu disse, na década de 50 do século passado, eu só resolvi fazer a resenha desse texto porque percebo que o momento que nós estamos vivendo agora traz muitas relações com o que está posto naquele texto da década de 50, né? Então eu vou fazer a resenha trazendo essas relações e meio que fazendo uma reatualização do texto, enfim, né? Uma viagem minha a respeito do texto, tá? Então é isso que eu digo, quer dizer, a gente trazer o cânone para romper com ele, para revisitá-lo, sem a necessidade de criar novos cânones. Eu acho que isso que é o mais importante, porque no final das contas a gente tem que brigar justamente com esse princípio, vamos chamar de princípio cultural, né? Princípio da cultura geral e dos detentores dos meios de produção cultural que alimentam isso, né? Que alimentam essa criação de cânones e essa recriação sistemática de cânones. A gente tem que ser insubmisso a tudo isso, né? A gente tem que ser crítico a tudo isso, insubmisso a tudo isso, mas para fazer essa crítica e para poder exercer essa insubmissão, né, a gente precisa estudar, a gente precisa ler esses cânones, a gente precisa lidar com esses cânones, a gente precisa ler os textos de ruptura também de maneira crítica, a gente precisa refletir, a gente precisa exercitar o nosso pensamento, né? A gente precisa exercitar a nossa reflexão intelectual a respeito dessas coisas, para daí poder romper com o cânone, poder romper, não romper, né? Vou colocar esse segundo romper entre aspas, com aquilo que não é canônico, mas que também deve e pode ser criticável, né? E aí volto a dizer, não é criticar por criticar, nem o cânone, nem os textos de ruptura ao cânone, mas a gente levantar reflexões para que a gente possa realmente elaborar pensamentos, elaborar reflexões sérias e producentes, né? Em relação às coisas. E aí estou falando no meu caso específico em relação à arte e literatura, que é o meu campo de estudo, o meu campo de pesquisa, o meu campo de reflexão e o meu campo de ação, né? Eu sou artista, eu crio, eu escrevo, enfim, eu faço teatro, apesar de já não fazer mais tanto teatro, mas eu estou falando que faço teatro porque foi o que eu fui fazer na semana passada naquele evento corporativo, enfim, né? Mas
eu sou militante da cultura, enfim, então tem uma série de coisas. Esse é o meu campo de ação, de reflexão e de pesquisa, né? Então, para que a gente possa criar realmente reflexões producentes e sustentadas, com lastro teórico, com lastro argumentativo, a gente precisa visitar os cânones, visitar os textos de ruptura dos cânones e descobrir a nossa própria forma de romper com os cânones, de maneira a desenvolver um pensamento próprio que esteja dialogando com o cânone, mesmo que esse diálogo seja um diálogo de negação, né, do cânone, mas dialogando com os pensamentos críticos, com os pensamentos de ruptura, né? E aí eu fico meio... Eu me pergunto até que ponto os cursos de graduação da universidade, porque quando eu falo de debate superado na universidade, me parece, aí também é uma impressão minha, como eu disse, que eu colhi a partir da experiência que eu tive de retornar ao curso de graduação que eu fiz no final da década de 90, né? Mas me parece que os cânones estão sendo um pouco deixados de lado, desprezados, né? E eu acho isso um tanto quanto perigoso, porque aí a gente rompe pelo romper, né? Negar, desprezar o cânone, não querer nem tomar conhecimento dele, me parece um caminho perigoso até para promover uma ruptura efetiva do cânone, né? Até para promover uma ruptura realmente fundamentada, porque é isso, a cultura que a gente vive, né? A cultura dominante que a gente vive, ela foi fundamentada nesses cânones, e aí para romper com eles eu preciso dessa fundamentação para poder lidar com as outras coisas que vêm, né, com os outros pensamentos que vêm. Logicamente que eu não estou pedindo isso para quem vem de grupos culturais muito específicos, então eu não posso pedir para um... Pedir eu posso, né? Eu não posso querer que um indígena, né, trace, elabore o seu pensamento teórico, trazendo os cânones e tal, porque o pensamento dele já é um pensamento naturalmente de ruptura. E com isso eu não estou dizendo de forma nenhuma que, por exemplo, um pesquisador indígena não deva conhecer ou não possa conhecer os cânones. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o pensamento dele, mesmo que ele não conheça os cânones, já vem mais fundamentado de maneira natural, porque ele vem de uma outra estrutura cultural, ele vem de uma outra epistemologia, né? E isso já dá uma legitimidade maior ao pensamento dele, que vai ser um pensamento de ruptura, provavelmente, ao pensamento dele, sem a necessidade de ele conhecer os cânones. Porém, esse próprio pesquisador indígena, por exemplo, enfim, eu estou usando o indígena como exemplo, mas poderia vários outros exemplos, né? Esse próprio pesquisador indígena, por exemplo, ao conhecer os cânones que ele já rompeu no pensamento natural dele, né, pode inclusive avançar nas reflexões dele, né, para inclusive fortalecer o seu pensamento de ruptura. Então eu acho que mesmo nesses casos o estudo do cânone seria interessante, apesar de fazer de querer traçar essa diferenciação, porque para mim é muito importante traçar essa diferenciação entre um pesquisador, um estudioso ou um pensador que já faz parte de um grupo social que carrega naturalmente um outro arcabouço cultural, né, uma outra epistemologia e tal, e nós que fomos criados dentro desse arcabouço cultural que tem a sua estrutura fundamentada nesses cânones. Então, para mim, por exemplo, é impensável eu querer romper com os cânones sem conhecer os cânones. Porque toda a minha cultura, toda a minha estrutura cultural foi fundamentada nesses cânones. Então, para que eu possa romper com eles, eu tenho que conhecê-los, né?
porque eles fazem parte do meu arcabouço cultural, querendo eu ou não, né? Eles fazem parte do meu arcabouço cultural, eles fazem parte da minha condição epistemológica. Então eu tenho que conhecê-los para poder romper com eles de maneira mais assertiva, tá? Então é isso, eu resolvi fazer esse texto a partir dessa reflexão do cânone, para que eu possa ter mais tranquilidade para fazer a resenha que eu vou fazer o próximo vídeo, tá, gente? O próximo vídeo vai ser a resenha do texto que eu ia fazer, tá bom? É isso, eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha a respeito desse tema do cânone. Concordem comigo, discordem de mim, coloquem aí suas concordâncias e discordâncias nos comentários do vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem, divulguem o nosso trabalho para as pessoas que você conhece, para a gente criar engajamento. Se vocês já se inscreveram no canal, chamem as pessoas que vocês conhecem para se inscreverem no canal, né? A gente tem a meta de até o meio do ano chegar a 1000 inscritos. Se vocês não se inscreveram, inscrevam-se no canal. Visitem nosso blog, nossas redes sociais. Então nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Cool. Visitem lá a gente, sigam a gente lá para criar engajamento mesmo para o projeto, para o nosso canal e para o projeto A Literação como um todo, tá? E mais uma vez eu realmente agradeço ao apoio e a contribuição que muita gente tem dado ao nosso trabalho. Eu tenho recebido algumas mensagens muito interessantes a respeito do nosso trabalho e isso me deixa muito feliz, tá? Por isso que eu tô com essa ideia e com essa vontade de ampliar mais e mais ainda o nosso trabalho. Tá bom, gente? Então até o próximo vídeo, que vai ser a resenha que deveria ter sido hoje, mas eu achei importante fazer essa reflexão sobre a ruptura do cânone. Tá bom, gente? Então valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.